Olá! Quando o assunto é religião, qual é a especificidade de uma abordagem teológica e uma abordagem em ciências da religião? Existe alguma relação entre esses dois modos de estudar o tema? O que caracteriza os profissionais, pesquisadores, professores envolvidos nos projetos acadêmicos dessas duas áreas? Qual seu objeto de estudo e que espaço ocupa no universo da academia? Para falar sobre os desafios da construção de uma área acadêmica, essa que envolve, por um lado, a teologia, de outro, as ciências da religião, nós recebemos Amaury Carlos Ferreira, doutor em ciências da religião e professor na PUC Minas. Como vai, Amaury? Tudo bem? Tudo bem, Flávio. Obrigado por você participar conosco aqui dessa conversa sobre ciências da religião. É um prazer, Flávio. Você pode participar da produção do Religare. Envie sugestão de temas através do nosso canal interativo 31 3209-0122 ou acesse o site tvhorizonte.com.br/religare para deixar a sua mensagem. O Religare é um programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre o mestrado e acompanhar o nosso blog, acesse pucminas.br/ppgcr. Amaury, nós estamos aí com o edital aberto para uma nova turma, para a seleção do mestrado em Ciências da Religião. O programa já tem 5 anos, esse já é a quarta turma, né, do mestrado. O próprio Religare é um programa de extensão lá do programa, mas, enfim, o que é essa abordagem de Ciência da Religião que nós pretendemos, né? E quando se fala em ciência especificamente, o que é que você poderia começar a ajudar a gente a entender? O que é uma abordagem científica sobre o fenômeno religioso? Primeiro é lembrar, né, que a ciência da religião não é um campo tão antigo quanto outras áreas. Ela é um campo especificamente do século XIX. E quando se pensa no século XIX, nós estamos falando de onde ela sai. Ela sai de 3 áreas especificamente. Ela sai da teologia, da filosofia e da história comparada. Então, quando nós estamos falando da área da ciência, a ciência mais especificamente numa compreensão sobre um determinado fenômeno que toca a sensibilidade dos próprios sujeitos. Então, nós estamos falando de uma ciência que é uma ciência que tenta desvelar esses fenômenos, e os fenômenos especificamente é o fenômeno religioso. Então, nós partimos de qual perspectiva? Nós partimos da observação, de uma certa prática da experiência, a experiência religiosa, uma tentativa de compreender esse fenômeno de uma forma mais global, e não mais especificamente no sentido de ficar centrado, como a teologia sempre ficou, numa ideia de revelação. Então, há uma diferença marcada aí nessa questão da teologia e da ciência da religião. No caso da teologia, ela é apenas mais uma área que compõe o campo da ciência da religião. Uma área como a sociologia, a psicologia, a antropologia, entre outras. Então, quando nós utilizamos as outras áreas do saber, nós estamos utilizando para melhor compreender o fenômeno. Então, quando a gente parte dessa ideia de ciência, nós estamos tentando trabalhar, tentando desvelar esses fenômenos, que são fenômenos religiosos, ou então a própria religião, no sentido de compreendê-los de uma forma mais particularizada, vamos dizer assim. É óbvio que, se nós estamos no campo da ciência da religião, nós tentamos dar uma abordagem mais abrangente a esse fenômeno, e não concentrar na fé revelada, como a teologia assim o faz. Mas quando a gente começa a discutir especificamente essa ideia de ciência como um dado marcado, nós estamos tentando discutir basicamente, de um lado, as ciências naturais, as ciências físicas e as ciências humanas e sociais que compõem especificamente a grande pesquisa na área da teoria da ciência da religião. Você fala que no primeiro momento, então, a ciência da religião ela se distingue, né, da abordagem filosófica, teológica, e vai surgir nesse campo da história comparada, mas que visão de ciência presidiu esse primeiro momento aí da investigação sobre o fenômeno religioso? Bem, no primeiro momento você tem uma visão mais positivista, né? Isso aí não tenha dúvida, que é essa relação do sujeito-objeto. Esse é um dado importante, porque os dois polos da fundamentação teórica das áreas está na relação sujeito-objeto. De um lado, um sujeito cognoscente que tenta conhecer um objeto que toca a sensibilidade desse sujeito, e por outro lado, quer dizer, essa interação entre esses dois campos.
É claro, se você fica numa abordagem mais positivista, você acaba centrando um olhar para o objeto. Mas se você pensar bem nesse desenvolvimento da ciência e da religião, nós vamos ter um campo que essa interação entre sujeito e objeto, ela se dá de uma forma mais precisa. E essa forma mais precisa, ela vai se dar basicamente no campo já da segunda metade do século XX para cá. Acho que é importante lembrar que esse campo da segunda metade do século XX para cá é o campo que tangencia a questão interdisciplinar e transdisciplinar. Eu acho que é importante saber disso, porque o que vai acontecer na base epistemológica do século XX é que ela vai ser o que? Ela vai ser indagada, a ciência vai ser indagada a partir, no primeiro momento, dos estudos interdisciplinares, que começa efetivamente nos anos... Ela começa a discussão nos anos 30, mas se efetiva nos anos 60 para cá. Por exemplo, nos anos 70, você tem uma preocupação basicamente com o termo, com a perspectiva, a teorização desse termo. Nos anos 80, a preocupação ela se concentra nos estudos interdisciplinares, numa perspectiva sociológica e metodológica. E nos anos 90, a preocupação ela se concentra na perspectiva antropológica e como que essas teorizações, do ponto de vista epistêmico, ele passa a ocorrer. Tanto que, do ponto de vista epistêmico, você tem uma saída, né, pós-Popper, pós-Thomas Kuhn, e se concentra mais nos estudos de sociologia da ciência, especificamente. Então, esse campo interdisciplinar, ele é um campo interessante porque você está numa fronteira, são as áreas de fronteira, o que as disciplinas elas podem oferecer de um objeto para as outras, tentando formar um campo novo, um campo diferenciado e assim sucessivamente. Sim. Nesse debate originário, a questão também se colocava entre reunir a especificidade das várias ciências em torno de uma ciência da religião. Isso, então, não se justifica nessa perspectiva aí posterior aos anos 60, como você coloca, quando o debate epistemológico avança para a interdisciplinaridade. Seria, então, mais correto guardar o campo das ciências da religião e não de uma ciência da religião? Eu acho que sim, porque quando você estabelece a ciência da religião, você está com um pressuposto já dado. Né? E quando você trabalha com a ciência, você trabalha com um pressuposto a construir. Nesse dado é um dado que eu acho que aí a epistemologia ela nos indaga. Então, ela nos indaga no transdisciplinar, porque o transdisciplinar ele atravessa os conteúdos. E ao atravessar, o que acontece? Eu saio de uma área da minha especialidade, vou para uma outra área, e ao ir para essa outra área, eu passo a estabelecer alguns diálogos fundantes ou fundamentais, efetivamente. Nesse caso, abre o espaço para o chamado expertise, né, que é eu me torno um expert, eu me torno um especialista numa área que eu não sou formado. Então, o que vai acontecer? Quando você está numa ciência específica, ela acaba centrando o seu objeto cada vez mais e perde uma ideia de totalidade. No caso das ciências, você abre para diferentes métodos, diversas abordagens, e essas abordagens elas passam a estabelecer o tom e a dobra para melhor compreensão do nosso objeto, que não é um objeto que já foi construído lá, ele foi construído no início dela, né? Ele foi construído quando você diferencia essas áreas. Então, basicamente, a partir dos anos 50 para cá, eu acho muito complicado você falar que nós estamos lidando com a ciência enquanto uma forma de compreensão do real, que você vai compreender tudo em profundidade. Você tem que estar justamente transitando em campos diferentes, campos diversificados. Sim. É claro que aí você gera, de uma certa forma, um certo problema para o profissional da área da ciência da religião por si só. Porque como ele está na área de fronteira, obriga, de uma certa forma, para que ele o obriga a tentar trabalhar com objetos diferenciados, diversificados. Mas isso aí eu acho que é o desafio, e acho que aí o inter e o transdisciplinar, ele nos oferece isso com uma abordagem mais livre, uma abordagem mais tranquila em relação aos fenômenos que são complexos. Tanto que essa ideia de complexidade, a primeira discussão dos anos 80 sobre o interdisciplinar em relação às ciências humanas, ele começa lá com August Dorff e tem o Bohan que está lá, que vai ser um grande expoente sobre as questões de complexidade. É óbvio que essa discussão ciência e religião, ela nos traz uma certa complexidade cada vez maior, né? No momento que você tem hoje fenômenos de todo quanto é tipo de fenômeno que saem das religiões, principalmente quando você está estudando religiões que são religiões fora do nosso meio, ou melhor, fora de uma tradição cristã.
né? Quando você trabalha religiões que estão num referencial cristão por si só, você tem formas de abordagem, são formas de abordagem mais precisas em relação a ele. Porque é um pressuposto... Que são conhecidas? São mais conhecidas e a fé se torna uma categoria analítica para a ciência da religião. Mas quando você está trabalhando em outro campo, em que não tem, por exemplo, uma fé revelada, né? não tem o livro sagrado, não estabelece o dever ser. Um dos grandes problemas da ciência e da religião é isso, quer dizer, a ciência está preocupada com o porquê, o como, né? Como as coisas funcionam, então o que é o fenômeno. Né? E a discussão da religião, ela está preocupada com como deve ser. Quer dizer, quando você estabelece o que deve ser, a questão moral e a questão ética, ela atravessa essas relações. Então, tanto que quando a gente vai discutir esse dado do fenômeno fora desse campo, quer dizer, fora do campo da tradição cristã, nós esbarramos basicamente nos pré-conceitos, que são os conceitos estabelecidos especificamente pela teologia cristã. Isso aí não tem dúvida, né? Esse dado é um dado complexo. Se você volta, né, para a história, nós vamos ver de que maneira que esses conflitos estavam dados, né? Os conflitos específicos da área. Né? Sobre a construção de uma área acadêmica, especificamente. O Religare de hoje fala sobre a construção de uma área acadêmica. Nós estamos falando sobre ciências da religião. Estamos conversando com o professor Amaury Carlos Ferreira, da PUC Minas. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já. O Religare de hoje está falando sobre os estudos da religião, especialmente sobre a especificidade da pesquisa em ciências da religião. Mas além da ciência da religião, também a teologia, também a filosofia investiga o fenômeno religioso. Quais são os pontos comuns, quais são os pontos discordantes dessas áreas? Nós conversamos com o professor Amaury Carlos Ferreira, do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode participar do Religare enviando sugestões de tema. Para isso, você deve acessar tvhorizonte.com.br/religare. Se você desejar saber mais sobre o mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas e acompanhar o blog do programa, deve acessar pucminas.br/ppgcr. Amaury, você falava no final do primeiro bloco sobre a complexidade do fenômeno religioso e também a pluralidade dos métodos de abordagem, né, do fenômeno religioso, ou seja, também uma complexidade do ponto de vista metodológico. Mas em algum momento a pesquisa em ciência da religião propôs uma unidade nessa complexidade, como se a religião, ao ser investigada, pudesse revelar na sua diferença uma certa unidade, uma forma elementar. Né? O que dizer, né, do salto, né, dessa compreensão para esse olhar mais atual, né, que não só retoma, né, mas valoriza a complexidade? Acho que primeiro é lembrar, né, que quando a gente está discutindo um primeiro momento, o primeiro bloco da ciência da religião é um bloco que ainda está vinculado à discussão da teologia cristã. Acho importante lembrar disso. Tanto que um dos problemas que a teologia cristã enfrenta é justamente, primeiro, a questão astronômica, depois o desenvolvimento justamente do darwinismo, né? Darwin surgindo no século XIX. Então, quando a gente começa a pensar esse bloco, você tem uma tentativa de unidade, sim. É uma tentativa de mostrar que a religião ela tem o que ela demarca o seu dever ser. Mas eu acho que quando você começa a discutir os estudos sociais, os estudos ligados às ciências sociais, isso muda, isso modifica muito. Porque se pensar primeiro, a filosofia e a teologia, elas dão o tom e a dobra do ponto de vista conceitual. É óbvio, por exemplo, que a filosofia, por carecer de problemas, ela estabelece um pouco essa indagação mais crítica sobre a questão fenomênica. E a questão da teologia, ela já parte justamente de algo que já está dado, já revelado. Então, quando você pensa nesse primeiro bloco, eu acho que elas oferecem, sim, essa discussão mais conceitual, que é importante para os cientistas da religião, essa fundamentação epistêmica,
acadêmica nessas duas áreas. Mas quando você começa a pensar a entrada das ciências sociais, quando você começa a pensar no início, né, ou com Durkheim, com Weber, ou mesmo com Marx, quando você começa a discutir essa questão da religião e voltando ainda no século XIX, discutir alguns autores como Darwin, como Schopenhauer, como Nietzsche, né, esses autores eles vão estabelecer uma certa abertura para uma melhor compreensão do fenômeno que vai indagar esses conceitos, os conceitos, principalmente os conceitos teológicos. Eu acho que uma grande dificuldade que a teologia tem é discutir uma certa diversidade. Ela até aceita a diversidade, mas aceita a diversidade com algo a priori. Né, com algo a priori que está ligado a uma crença num Deus, e esse Deus é o Deus cristão. Do dado revelado, né? E do dado revelado, quer dizer, quando você começa a pensar na questão da religião, esse dado revelado não é bem assim. Se você começa a discutir religiões que não têm o livro sagrado, você pensa na questão do corpo. O corpo não é culpa para as religiões que não têm o livro sagrado. O corpo vai de acordo com as suas faltas, as suas necessidades e desejos. Para a tradição cristã, o corpo já entra com uma questão de uma falta, de uma culpa, de uma culpabilidade que nós herdamos. Então você pensa bem, quando você vai discutir fenômenos religiosos que essa tradição já está vinculada, o que vai te ajudar? O que vai ajudar para a gente compreender melhor o fenômeno, sem dúvida nenhuma, é a chegada da antropologia. Sim. Isso me recordo assim, trabalhos de antropólogos que contribuíram muito para a compreensão de certos fenômenos religiosos. No caso brasileiro, a antropologia tem dado uma grande contribuição para compreender certos fenômenos religiosos específicos aqui, não no Brasil. Eu acho que a chegada do Roger Bastide na USP, né, e do próprio Lévi-Strauss, eu acho que isso deu uma guinada para essa tentativa de compreensão da religião. E eu acho que isso fez com que a gente pudesse compreender melhor os fenômenos que tocam a nossa sensibilidade. Que eu acho que um dado que a gente tem que lembrar é que esses fenômenos são fenômenos que eles existem aí. E eles estão marcados ou estão conduzidos efetivamente por uma religião que estabelecia o tom e a dobra. Mas quando você começa a estudar que há uma pluralidade religiosa, não uma diversidade, porque se a gente pega o censo, nós não temos uma diversidade religiosa. Um país que 95%, né, pensando aí no censo, ele é cristão, o que sobra em termos de diversidade? Quase nada. O que nós temos é uma certa pluralidade em compreender demarcações vindas, por exemplo, relacionadas ao sagrado. Porque sempre o sagrado, ele é um objeto da ciência da religião. Né? E é claro que se você começar a pensar que esse sagrado ele tem vários tipos de manifestações, e não só uma manifestação de cunho cristão, né? Então você vai começar a perceber que quando ele chega nas tradições cristãs, e aí julgando tradição cristã, tanto a tradição evangélica, protestante, ou quanto a tradição católica, elas acabam dando o tom e a dobra para o que deve ser o fenômeno. Então a gente tem que ter esse cuidado enquanto um profissional, um cientista da religião, em relação a isso. Por isso que eu falo que o cuidado que a gente tem maior é com a teologia, porque mesmo que ela ofereça, né, um método, mesmo que ela seja mais uma área entre outras, ela já parte de algo já a priori. Ou seja, ela tem um fim específico. Questões que a ciência da religião, ela tenta apenas compreender o fenômeno descrevendo e analisando. Sim. E como é que a gente analisa esse fenômeno? Nós analisamos basicamente com categorias que vêm justamente dos fenômenos ou de uma perspectiva teórica mais estabelecida. E o que pode contribuir a teologia, né, para o campo da ciência da religião? Eu penso em países cristãos, né, vamos trabalhar de tradição cristã, eu acho que ela contribui muito porque a maior parte dos fenômenos, eles têm, vamos colocar entre aspas aí, eles têm um certo vício teológico. E eu falo em vício teológico porque você tem que aprender a desvelá-lo. Por exemplo, se você pegar historicamente o caso das relíquias, é algo hilárico. Né? Se você pensa no caso em Palermo, quando uma santa, eles fazem relíquias dela, né? A Santa Rosália, que o Bertrand Russell adora citá-la. Você pensa, descobre que os ossos que tem lá eram ossos de um bode, né? De um animal, mas as pessoas continuam ainda no fenômeno. Quer dizer, então para tirar essa infantilidade que está marcada nos fenômenos religiosos, eu acho que tem que compreender um pouco esse tom e a dobra que a teologia estabelece, a teologia cristã estabeleceu para as culturas. E tem um certo cuidado também com as culturas que foram colonizadas. Porque há um dado interessante nisso aí. Se você pega a questão histórica, você começa a perceber que as culturas que são colonizadas, nós passamos a não ver o que sai delas.
nós já chegamos já com as categorias analíticas para compreendê-las e não tentamos perceber o que está saindo delas, surgindo delas. E esse dado é um dado interessante para nós. No Brasil, é um dado inusitado e interessante. Por exemplo, o caso da Umbanda, que é uma religião que deveria ser praticamente, ela é brasileira nesse sentido, ela deveria avançar e ela não avançou, ela teve um processo de redução. E esse dado ele é interessante porque quando as tradições que estabelecem o dever ser moral, estabelecem quem é o inimigo. Isso é muito interessante, quer dizer, o inimigo é aquele que não está ligado àquilo que eu compreendo enquanto demarcação religiosa. Se você pensar bem, quer dizer, numa época o espiritismo era o inimigo, outra época a moda indecente, outra época vai ser justamente o carnaval. Depois você começa a perceber que o inimigo vai ser o quê? As religiões afro, o candomblé e a umbanda. Quer dizer, você acaba não compreendendo melhor quais são esses elementos sincréticos que estão ali nessas religiões e acaba estabelecendo o que deve ser. Aí você viola. E viola de que maneira? Viola da forma mais inusitada que nós temos. Viola mostrando em TVs, viola mostrando o que é o certo, o que deve ser. E eu acho que quando você entende esses elementos, tanto da história da teologia, da história das religiões, você acaba avançando mais para desvelar fenômenos. Porque a tentativa nossa é desvelar para compreender melhor. Fazer com que as pessoas saiam desse espaço, quase que um espaço direcionado para o que deve ser e não o que pode ser. Sim. E no Brasil, qual que é a situação atual da pesquisa em ciência da religião? Nós vamos ter um dado da ciência da religião, quando ela surge, assim, há uns 30 anos atrás que ela surge no Brasil. Então, acho que ela está caminhando agora, 60, 70, 80 e 90 que você tem uma nova configuração. E ela está nesse campo entre o interdisciplinar, né, que eu havia falado anteriormente, e nesse transdisciplinar. Ainda com uma influência teológica forte, não? Ainda uma influência teológica. Eu acho que é o nosso caminho para poder mostrar que a pesquisa em ciência da religião é uma grande diferença. E essa diferença, ela utiliza da questão teológica, mas ela não é teologia. É específico, mas em diálogo. Em diálogo. Um diálogo que é o diálogo permanente, né? Acho que é isso que nos faz. Mauri, olha, agradeço muito a sua participação aqui no Religare, né? E esperamos, em outras ocasiões, a gente continuar essa conversa. Um prazer. O Religare hoje fica por aqui. Para os interessados nos estudos das ciências da religião, avisamos que já está disponível o edital e nesses dias inscrições abertas para a seleção da nova turma do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Você obtém informações pelo site pucminas.br/ppgcr. Agradeço a presença do professor Amaury e a você pela companhia. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.